Amém. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abra a Bíblia comigo, por gentileza, em Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. Som. Eu falei com vocês semana passada que eu iria pregar sobre o nascimento de Isaac. E é exatamente isso que nós iremos ver nessa manhã, o nascimento de Isaac. Isaac foi uma promessa. Deus cumpre promessas. Deus ainda faz promessas. E Deus ainda cumpre promessas. Cordélia, tem lugar aqui, ó. Pode vir cá, senta aqui. Vem cá, minha irmã. Tem lugar aqui na frente. Em nome de Jesus. Deus ainda faz promessas e Ele ainda cumpre promessas. E essa promessa aqui foi de 1800 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ver com vocês uma promessa que está há 3.800 anos antes da gente, mas que pode nos inspirar nesta manhã a confiar naquilo que Deus falou para nós. Nós temos promessas na Bíblia, irmãos, amplas, que servem para todos. Salvação, a justificação, o novo céu, a nova terra, a ressurreição. Nós temos promessas que Deus deu ao seu povo. Mas sem dúvida alguma nós temos promessas específicas. Eu tenho certeza que Deus já falou com você. Eu tenho certeza que Deus já te prometeu alguma coisa. Eu tenho certeza que Deus já te deu esperança de um futuro. E talvez a promessa não chegue, talvez não cumpra, talvez não acontece. E a gente fica, como seres humanos que somos, tristes, angustiados, chateados. Mas nessa manhã, eu queria que você saísse aqui com a esperança da promessa. Em Gênesis capítulo 11, nós vemos um personagem bíblico chamado Terá. E ele sai de Ur dos Caldeus e chega numa cidade chamada Harã. E ele sai de Ur dos Caldeus para ir para a terra prometida. Porém, nesta cidade chamada Harã, antes de chegar em Canaã, ele morre. Mas logo no capítulo 12, Deus se apresenta e se revela ao filho dele, um homem chamado Abrão. E para Abrão, Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu vou te mostrar, e ali você vai ser engrandecido, ali eu engrandecerei o teu nome. Quem te abençoar, eu vou abençoar, quem amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E o texto diz: eu farei de ti uma grande nação. Em Gênesis capítulo 13, a Bíblia mostra para nós que este homem chamado Abrão, por causa de uma grande fome em Canaã, vai para a terra do Egito, para ver se ali ele conseguiria alimento. E a Bíblia mostra para nós que ali no Egito, por causa de Sarai, sua mulher, ele mente para os homens do Egito. Em Gênesis capítulo 14, a Bíblia mostra uma guerra entre 4 reis e 5 reis. Os 4 vencem os 5 reis. E estes 4 reis vencedores pegam Ló como cativo. Mas Abrão, com 318 homens, vence aqueles 4 reis e traz Ló de volta. Mas eles eram muito ricos e muito poderosos. Não poderiam andar juntos por causa do seu vasto gado e de suas riquezas. Um vai para um lugar, outro vai para o outro. Em Gênesis capítulo 15, um dos textos mais maravilhosos de toda a Escritura, a Bíblia mostra para nós a aliança que Deus faz com Abrão, fortalecendo mais uma vez as promessas de Deus na vida dele. Em Gênesis capítulo 16, mesmo com uma promessa, Abrão tenta fazer com a força do seu braço. Sarai é estéril, não pode dar filhos a Abrão. Então ele toma para si Agar, uma mulher que veio com ele do Egito para ser a sua serva, e com ela ele tem um filho chamado Ismael. Não era o filho da promessa, era o filho da força do braço de Abrão. Em Gênesis capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão significa pai de um povo, mas a promessa era pai de multidões. Então Deus chama ele de Abraão, o pai de muitas nações. Em Gênesis capítulo 17 também se coloca como ordem, como mandamento, a circuncisão. Em Gênesis capítulo 18, uma grande experiência com Deus Abraão tem. Deus, em forma
personificada, naquilo que chamamos de teofania, aparece a Abraão e come com ele. Em Gênesis capítulo 19, a Bíblia mostra para nós dois anjos chegando em Sodoma, entrando na casa de Ló, e os habitantes daquela cidade querendo explorar daqueles homens. Então Deus manda juízo para aquele lugar. Em Gênesis capítulo 20, Abraão está mentindo mais uma vez, mas agora não no Egito, e sim em Gerar, por causa de sua esposa. E no Gênesis 21, nasce Isaque, 25 anos depois da promessa. Gênesis 21 está 25 anos depois de Gênesis 12. E o texto começa dizendo assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. Irmãos, Sara, no capítulo 11, a Bíblia mostra para nós que ela era uma mulher estéril. A Bíblia mostra para nós em Gênesis 17 que ela tinha 90 anos. É com esta mulher que Deus tem um encontro agora em Gênesis 21. Uma mulher estéril, não pode ter filhos. Uma mulher de 90 anos, estéril e também idosa. Só que essa mulher estéril e idosa tem uma promessa de Deus. A promessa de um filho que ela daria a Abraão. O tempo vai passando, o filho não chega, Agar entra na história, Ismael nasce, mas não era a promessa de Deus. Deus prometeu Isaque, um filho de Abraão com Sara. Nasce um filho de Abraão com Agar. Deus abençoa Ismael, mas não era por Ismael que os planos de Deus aconteceriam, era com Isaque. Mas Sara e Abraão não conseguiram esperar. Só que aqui o texto diz que Deus visitou Sara, ou seja, Deus abençoou Sara. Irmãos, nós sabemos que hoje o Espírito Santo faz morada em nós. Nós sabemos que hoje Deus não simplesmente nos visita porque Ele está no nosso meio, mas talvez em alguma época ou em algum tempo, Deus faz com que a sua presença fique ainda mais manifesta, clara e objetiva nas nossas vidas. Talvez isso podemos dizer que é a visita de Deus, ou seja, quando Ele nos atende, quando Ele vem com graça, quando Ele vem com favor, Ele nos visitou. O texto diz: visitou Deus a Sara. E podemos entender, abençoou Deus a Sara. E o texto continua do versículo 1. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Deus prometeu um filho. 10 anos, nada. 15 anos, nada. 20 anos, nada. 25 anos depois, quando Sara tem 90 anos, Abraão 100 anos. Quando Sara recebeu a promessa, ela tinha 65 anos. Quando Abraão recebeu a promessa, ele tinha 75 anos, 10 anos a mais. E o texto está dizendo que agora, 25 anos depois, Deus faz, Deus cumpre, como tinha falado para Sara. Versículo 2. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Eu sei que você já leu essa história. 25 anos atrás, Deus promete. Só que um ano antes deste acontecimento, o Gênesis 18 acontece. E em Gênesis 18, Deus aparece a Abraão e promete mais uma vez um filho a Abraão. E em Gênesis 18 a risada acontece. Eles não acreditam naquilo porque já estavam avançados. 89 anos de idade tinha Sara. 98 para 99 tinha Abraão. Já não era mais 75, já não era mais 65, era 89 e 98 para 99. E Deus que prometeu lá atrás um filho, agora volta em Gênesis 18 e diz: daqui um ano vocês terão um filho. Mas Senhor, nós já esperamos 24 anos, daqui um ano.
ainda falta um ano. E o texto diz, irmãos, que exatamente no tempo determinado que Deus falou, aconteceu. Nós aprendemos aqui, irmãos, que Deus é um Deus de aliança. Gênesis 15, Gênesis 17. Nós sabemos e aprendemos aqui que Deus é um Deus de promessa. Gênesis 12, Gênesis 18. Só que nós precisamos aprender também que esse Deus de aliança e o Deus de promessa é o Deus dono do tempo. Quando Ele promete, Ele vai cumprir. Se foi coisa da sua cabeça, esquece. Deus não tem nada com isso. Mas se foi uma promessa de Deus, vai acontecer. Só que nós precisamos aprender a lidar com o tempo. O tempo pode ser o seu inimigo, ou então pode ser o seu aliado. Pode ser o seu melhor amigo. Se você aprender o que Deus te ensina com o tempo, você sai maduro. E quando você assusta, a promessa chega. Porque, irmãos, às vezes não parece ser tão palpável isso que eu vou falar. Mas às vezes aprender com o tempo é melhor do que ter a promessa cumprida. Porque a promessa é uma bênção, é isso, aleluia, glória a Deus, recebi o que eu quero. Mas nenhum dinheiro deste mundo paga aquilo que nós aprendemos quando Deus está nos ensinando na escola do tempo, na escola do deserto. Abraão esperou 25 anos. Jacó esperou 14 anos. Isaac esperou 20 anos. Paulo esperou 14 anos. Jesus esperou para começar o seu ministério 30 anos. É impossível recebermos a promessa de Deus sem passarmos pelo teste do tempo. Se Deus falou, vai acontecer, mas no tempo dele, mas do jeito dele, mas na hora dele. E nós precisamos aprender isso, senão nós sairemos daqui frustrados, nós sairemos daqui mimados, nós sairemos daqui sem conhecimento de Deus. Pastor, Deus me prometeu, não chegou ainda, então espera. Pastor, Deus me prometeu, não aconteceu ainda, espera. Pastor, eu já não estou aguentando mais. Tá sim, porque não vem tentação, dificuldade, além das nossas forças. E em cada momento dessa espera, Deus está te dando o escape, Deus está te dando o livramento, Deus está te ensinando e Deus está te capacitando a esperar. Aleluia. Versículo 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Qual o nome, Pedro? Isaque. Escuta isso. Deus mandou dar o nome de Isaque. Isaque. Abrão chamava Abrão. Deus mudou para Abraão. Jacó recebeu de Isaque o nome Jacó, mas Deus mudou para Israel. A Bíblia mostra este nome Isaque, dado por Deus, não mudou. Se Terá pôs o nome de Abrão, tem que mudar. Se Jacó recebeu de Isaque Jacó, muda para Israel. Mas para Isaque não tem mudança de nome, porque foi Deus que colocou. Só que este nome Isaque é lindo, é maravilhoso, mas depois que nasce. Depois que nasce fica bonito, porque você sabe muito bem por que Isaque. Não foi uma obra do acaso, não foi um chute que Deus deu. Isaque significa ele ri, ou então risada. E por que Deus colocou o nome de Isaque? Porque quando Deus prometeu para Abraão um filho, ele riu, duvidou. Quando Deus disse que teria um filho aquele casal, Sara riu, Sara duvidou, Sara ouviu uma conversa de rabo de orelha e riu, duvidando. Já estou velha, sou estéril, não tenho condições. Tá rindo aí, Sara? Deus falou. Não estou rindo não, tá rindo sim. Você duvidou. Então quando esse menino nascer, ele vai chamar Isaque. Só para eu mostrar para você, Abraão e Sara, que você duvidou daquilo que eu falei e que a minha promessa é maior do que a sua dúvida. Quando esse menino desmamou, quando Isaque desmamou, Ismael também riu dele.
debochou dele. Então coloca o nome de Isaac, porque vocês estão duvidando, vocês estão debochando, mas eu posso fazer, mas eu sou capaz de fazer. Imagina Sara e Abraão olhando para aquele menino e chamando ele de eu ri, chamando ele de eu duvidei. É Deus esfregando na cara de Abraão, é Deus esfregando na cara de Isaac: eu sou capaz de fazer. Você duvidou, mas nenhum dos meus planos podem ser frustrados. Se Deus prometeu, vai acontecer. Pastor, estou duvidando, mas Ele é um Deus de promessas. Pastor, estou duvidando, mas o plano dele não pode falhar. Pastor, estou duvidando, mas Ele tem um projeto acima da sua dúvida. Versículo 4. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Irmãos, a circuncisão aparece em Gênesis 17. É uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus. Em Gênesis 17 a ordem é: todo macho da sua família, da sua casa, ao 8º dia será circuncidado. O menino que nascer, circuncida. O animal que nascer, circuncida. Ao 8º dia. Por quê? Uma marca. Uma marca da aliança. Uma marca que aquele povo, aquele animal, aquela pessoa, aquela criança pertencia à aliança. Era povo de Deus ou propriedade de Deus. Agora no versículo 4, a Bíblia diz que Abraão circuncidou o menino ao 8º dia. Como é que essa passagem pode nos ensinar aqui? Às vezes, quando nós recebemos algo de Deus, nós ficamos tão felizes e distraídos que nós esquecemos da lei e da ordem de Deus quando recebemos. A ordem de Deus é circuncida. Abraão recebe Isaque. E quando Abraão recebe Isaque ao 8º dia, ele circuncida. Cuidado para você não esquecer da lei de Deus e da palavra de Deus quando a sua promessa chegar. Porque chorar, ajoelhar, clamar, prometer obediência, enquanto não chegou, é fácil. Agora eu quero ver circuncidar ao 8º dia, depois que o menino nasceu. Eu quero ver continuar com a mesma obediência, com o mesmo temor, com a mesma reverência, depois que as coisas acontecerem. Ah, Senhor, eu queria um filho, Deus já me deu. Aí a gente faz o quê? Relaxa. Enquanto não recebe, oração. Enquanto não recebe, busca. Enquanto não recebe, culto. Enquanto não recebe, não falta uma oração às 9 da manhã. Enquanto não recebe, já leu a Bíblia 20 vezes. Mas depois que recebe, esquece até de circuncidar. Depois que recebe, esquece até de consagrar a Deus. Depois que recebe, esquece do Deus da bênção, porque está ocupado com a bênção de Deus. Escuta isso, Ana. Era humilhada e zombada por Penina. E disse a Deus: eu quero um filho. Foi até confundida com uma mulher embriagada. Eu não consigo ter filho, Deus me dá um filho. Deus dá um filho. Só que antes de Deus dar um filho, ela prometeu devolver ao Senhor. Irmãos, cuidado com as promessas, porque você vai ter que obedecer. Você vai ter que cumprir. Você vai ter que circuncidar a bênção que Deus te deu. Quando o menino foi desmamado, Ana entregou. Lembra de Jacó? Jacó chega num lugar saindo de Berseba, ele sobe e chega em Luz. Ali em Luz, ele troca o nome de Luz para Betel. Ali tem uma pedra, e ele deita naquela pedra para dormir. Ele não tinha nada, ele só tinha uma pedra. Aí ele, orando a Deus, ele pede: Senhor, se o Senhor me der um benefício nessa viagem, se o Senhor me fizer prosperar nesta viagem, ele estava indo para Padã Arã, eu te darei os dízimos de todas as coisas. Gênesis 24. E a Bíblia mostra para nós que ele vai para Padã Arã e enriquece. Tem filhos, esposas, está rico, quer voltar,
quer sair de Labão, quer sair de Padã Arã, mas tem muita propriedade. E quando ele vai sair de Padã Arã, Deus fala para ele: eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus que você prometeu o dízimo quando não tinha nada, só tinha uma pedra. Eu sou o Deus que disse que você conseguiria e que disse que te abençoaria lá em Betel. Jacó, não esquece que eu sou o Deus de Betel, porque agora você tem bênçãos. Não esquece que eu sou o Deus de Betel, porque agora você está rico. Não esquece da promessa que você fez para mim em Betel, quando você não tinha nada. Irmão, vir para Cristo quebrado é mole. Vir para Cristo quando você não tem esperança é fácil. Vir para Cristo quando você não tem nada é muito tranquilo. É a sua última esperança. Mas continuar depois que a bênção chega é só para crente de verdade. Porque infelizmente tem muita gente interesseira. Vem na igreja por interesse. Não por quem Deus é, mas sim porque Ele pode dar. E depois que Ele dá, não vem nem mais no culto. Quero um namorado, agora eu não posso mais ir na igreja porque eu saio para o cinema com meu namorado. Quero um sítio, Deus me deu um sítio, agora eu não posso ir no culto porque final de semana eu estou no sítio. Dei um carro, agora eu estou viajando muito com o meu carro, eu não posso ir para a igreja. Deus me deu um emprego, agora eu estou trabalhando demais, minha empresa cresceu, agora eu não tenho tempo mais. Continuar com Deus depois da bênção é só para quem ama a Deus de verdade, mais do que a bênção. Escuta isso. Está aí, Isaac chegou. Está feliz? Tô. Sara está feliz? Tá. Abraão está feliz? Tá. O Messias virá dessa linhagem? Sim. A família vai crescer? Sim. Depois tem Jacó? Sim. Depois tem as 12 tribos? Sim. Então esquece tudo isso e circuncida. Obedece. Coloca agora essa bênção nas mãos de Deus. Faz aquilo que Deus mandou depois que recebe a bênção. Versículo 5. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Não era 70, irmão. Não era 80. Era 100. Ninguém tem filho aos 100 anos. Nenhuma mulher tem filho aos 90. Deus esperou, irmãos, esgotar todas as possibilidades humanas para chegar com o milagre. Enquanto você consegue, não é milagre. Quando você não consegue mais, milagre. Enquanto você tem possibilidade, você faz. Quando não existe mais possibilidade, Deus faz. E nós precisamos acreditar que este é o Deus que nós servimos. É o Deus que pode realizar milagres. É o Deus que abre o ventre de uma estéril de 90 anos. Pode existir alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? A resposta é não. Deus faz como lhe apraz. Só que Abraão tinha 100 anos. E o que nós sabemos é, essa promessa se cumpriu 25 anos depois. Você vai ter que esperar. Você vai ter que descansar. Você vai ter que aguardar. Você vai ter que confiar. Irmão, não é fácil esperar. Não é fácil descansar em Deus. Mas Jesus pode estar falando com alguém aqui nesta manhã. Lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quantos anos você tem? Abraão recebeu com 100. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Abraão recebeu a promessa com 75. Moisés foi chamado aos 80. Irmão, enquanto estiver respirando, Deus pode fazer o milagre. Deus pode cumprir aquilo que Ele falou. Mas nós teremos que aprender a lidar com o tempo. O que a gente faz enquanto espera? Busca. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar.
mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Deixa no altar a sua dúvida. Deixa no altar o seu medo. Pastor, já tem 10 anos, 15 anos. Continua. Se Deus falou, vai cumprir. Se Ele não falou, não vai cumprir. Mas se Ele prometeu, Ele vai fazer acontecer. Era Abraão de 100 anos quando Deus cumpriu a promessa. Você tem promessa, irmão? Eu tenho promessa. Nós temos promessa. Então vai acontecer. Amém. Versículo 6. E disse Sara: Deus me deu motivo de Isaque. Deus me deu motivo de riso. Sabe o que o texto está dizendo? Aquela risada que antes em Sara era de dúvida, de nervoso, agora é de alegria. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então se ouviu dizer entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Deus transformou a risada de desespero em risada de alegria. O tempo que Sara passou duvidando, agora ela percebeu que não precisava duvidar tanto. Agora ela aprendeu que Deus cumpre promessa. E agora ela está rindo de alegria. Irmão, o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Eu creio num Deus que pode te mostrar o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele é capaz de realizar. Deus pode transformar a sua dúvida em fé, em confiança. Só espera. Aguarda nele. Deus transformou a risada de Sara em uma risada de alegria. Ele deu motivo de riso. Pastor, eu estou aqui nessa igreja, não tem motivo de riso. Primeiro, o que você tem? Você já foi justificado, você já foi salvo, você viverá eternamente, você é um filho de Deus, você tem irmãos em Cristo, você tem o que comer, você tem o que beber, você tem o que vestir. Mas eu sei que ainda falta alguma coisa, não soteriologicamente falando, mas talvez alguma coisa aqui nessa terra que Deus te prometeu. E que talvez você se sente um pouco triste e infeliz, porque não tem aquilo que Deus te prometeu ainda. Mas e se Ele te trouxe aqui nessa manhã para dizer: vai acontecer? E se hoje for uma resposta de oração na sua vida? E se Deus quiser transformar a sua tristeza ou a sua dúvida nessa manhã em sorriso, em alegria? E se Deus quiser te dar um Isaque hoje? E se Deus te prometeu e hoje Ele está aqui para confirmar que Ele vai fazer? Olha o que o texto continua dizendo: e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Vai virar testemunho. Quem ouvir falar de Isaque vai rir comigo também. Eu era estéril, eu era idosa. É possível para o homem? Não, mas para Deus é. É possível isso humanamente falando? Não, mas ri comigo, porque o Deus que eu sirvo é o Deus de maravilhas. É o Deus que ainda surpreende. É o Deus que ainda deixa a gente de boca aberta. É o Deus que deixa a gente sem entender o que Ele faz, de tão grande o que Ele faz. Eu não sei como, eu só sei que Ele me deu. Eu não sei de que jeito, mas eu só sei que Ele fez. Irmão, você já passou por situação que não tinha saída? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sara está dizendo: eu sou um milagre. Meu filho é um milagre. Eu sou estéril. Deus tem alguma coisa com as estéreis. Deus tem alguma coisa com as mulheres que não podem ter filho. Isaque veio de Sara. Jacó veio de Rebeca. José e Benjamim veio de Raquel.
A mulher de Manoá, mãe de Sansão, era estéril. João Batista veio de Isabel, que era estéril. Maria não era estéril, mas era virgem e deu à luz ao menino Jesus. É impossível. É aí que Deus age. Não tem solução. Deus gosta de um trabalho assim. Deus gosta de uma situação assim. Não tem condição. Deixa eu trabalhar. Deixa acontecer. Deixa eu fazer. Deus está dizendo para você, irmão, nessa manhã: é impossível, mas Ele está chegando. Ele não atrasa. Deus não atrasa. Ele chega na hora certa, no momento certo. Nós é que somos ansiosos. Senhor, eu quero agora. Não é para agora. Senhor, eu quero daqui a um ano. Não é para um ano. É para 25 anos. Talvez para 6 meses. Talvez para amanhã. Talvez para 30 anos. O que eu faço? Espera. Descansa no Senhor. Vai usufruindo da caminhada. Saio do Egito. Preciso ir para Canaã, 40 anos. O que eu faço? Eu aproveito do maná. O que eu faço? Eu aproveito da água que sai da rocha. O que eu faço? Eu aproveito da coluna de nuvem, da coluna de fogo. O que eu faço? Eu aproveito das experiências com Deus. Cada dia que passa, se aproxima mais o dia de Deus cumprir a promessa. 25 anos, demora. Mas é um dia de cada vez. 10 anos se passou, já está mais perto. 15 anos, já está mais perto. 20 anos, já está mais perto. Até cantar: quando o tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Chegou o dia da vitória. E quem me vê na vitória vai se impressionar, porque eu também me impressionei. Quem fez isso na sua vida foi Deus. Quem trabalhou assim na sua vida? Os invejosos. Sabe aqueles que gostam de dar conta da vida da gente? Mas como é que você conseguiu isso? Mas como é que aconteceu isso? Foi o Deus que eu sirvo. E tira seu olho gordo daqui. Vai olhar para os outros, para mim não. É verdade? Versículo 7. E acrescentou. Olha Sara, vislumbrada, impressionada com o que Deus fez. Espera, irmão, deixa demorar para o milagre ser maior. Deixa demorar para Deus te impressionar mais ainda. Espera um pouquinho, se fosse um ano só, não tinha graça. O que é fácil não tem graça. 25 anos depois tem graça. Deixa Deus te surpreender. Pai, eu quero agora. Calma. Está na Bíblia isso não, mas talvez Deus não está demorando, talvez Deus está caprichando. Espera um pouquinho. Olha, Sara impressionada. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Traduzindo, quem diria? Como é possível? Quem andasse aqui em Canaã e conhecesse um idoso de 100 anos, uma idosa de 90 anos, quem poderia dizer que Deus ainda se lembraria deles? Deus não esquece. Deus não esquece de nenhum dos seus. Deus lembra. Deus sabe o que Ele te falou. Você está achando que Deus esqueceu, irmão? Está achando que Deus esqueceu de você? Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele só está te fazendo esperar para você aprender. Mas vai acontecer. Escuta isso aqui, meu irmão. O versículo 7 não para em Sara. Por que é que Deus deu Isaac a Sara? Para que Sara tivesse Isaac? Não. Olha isso. O que Sara pediu a Deus? Isaac. O que Deus prometeu a Sara? Isaac. Mas Deus deu Isaac a Sara para Sara ter Isaac? Não. Deus deu Isaac a Sara
para que a promessa que ele tinha feito a eles, de fazer de Abraão uma grande nação, continuasse. Não termina em você. Tem um plano maior, tem um propósito maior. Se você está pedindo algo só para você, não recebe. Tiago 4, está pedindo mal. Mas se você entende que daquilo que você recebe, Deus pode fazer algo, tem grande chance de você receber. Escuta isso de Isaac. Com Rebeca veio Jacó e Esaú. De Jacó, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. De Judá, o Messias. Jesus Cristo veio dessa linhagem. Porque é que Deus com certeza cumpriria a promessa a Abraão e a Sara. Porque de Isaac viria o Messias. Para a glória de Deus. Você está achando que você é o maior beneficiado e interessado na bênção? Não. Porque Deus te prometeu essa bênção para que os planos dele possam se cumprir. Para que o objetivo dele aconteça nessa terra. Não tem a ver com você, tem a ver com ele. Se ele te prometeu, ele quer fazer. E se ele quer fazer, ele vai fazer. Domingo que vem, eu vou mandar você que recebeu o Isaac entregar. Porque vocês vão ter que subir agora o Moriá com Isaac. Deus deu Isaac, mas pediu Isaac. O Deus que deu Isaac diz: me dá Isaac. Semana que vem a gente vê Abraão subindo o Monte Moriá para sacrificar Isaac. Ok, meus irmãos? Fiquem em pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Com seus olhos fechados, lembre da promessa que Deus te fez. Você que já recebeu, agradeça. Mas você que ainda não recebeu, espera. E confia em Deus. Feche os seus olhos, irmãos. Todos com os olhos fechados. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Deus, porque o Senhor fez isso na vida de Sara. E isso pode nos encher de expectativa. Pode nos encher de esperança nessa manhã. Guarda esses corações que estão sofrendo, ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. Guarde a vida dos meus irmãos, Deus, que talvez tenha desistido da promessa e da palavra que receberam. Mas não permita que eles saiam daqui, Pai, assim. Não permita, Deus, que eles saiam deste culto assim. Meu Deus, relembre cada um deles, Pai, aquilo que o Senhor prometeu. Relembre cada um deles, Pai, aquilo que o Senhor disse. Deus, que a vida de Sara e de Abraão possam ser, Pai, mais um combustível para que eles possam esperar com paciência no Senhor. Coloca no coração dos meus irmãos fé, dependência. Que eles encontrem, Pai, nos teus átrios, alívio para a dor. Venha com a tua provisão, Pai, nas nossas vidas. E cumpra as tuas promessas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.